naquela ocupada respondendo uns problemas ali junto à secretaria, mas estamos muito felizes e alegres com a participação de todos vocês, colegas professores, alunos, né? Agora, nesse segundo dia nossa atividade de Jovem de Futuro, a gente pensou essa semana de atividades para vocês com muito carinho, com coisas, com temáticas, né, que são muito produtivas e proveitosas para vocês. Então, aproveitem, sejam muito bem-vindos. Palavra para a Raquel também um pouquinho. E desde já vou agradecer os professores Eduardo e Valquíria, né, que hoje disponibilizaram, né, essa palestra para a gente, vão fazer, né, esse bate-papo, essa roda de conversa conosco, para poder falar um pouquinho sobre a importância da matemática nas nossas vidas, né? Matemática, todo mundo olha e fala assim, um bicho de sete cabeças, né, uma matéria difícil, mas matemática tem tudo, né? E tem desde que a gente acorda até a hora que a gente deita, a matemática está presente. Então, antes de passar para o querido Eduardo, eu vou passar para a Raquel, a revisora que está coordenando as atividades essa semana, e está com você, Raquel. Bom dia. Bom dia, obrigada, Thiago. Bom dia, gente. Queria primeiro agradecer a presença. Vou falar rapidinho. Ontem a Betânia, na abertura, falou um pouquinho sobre o Jovem de Futuro, e eu vou falar para vocês também rapidamente o que é. Porque, às vezes, o aluno já sabe, mas pode ter algum aluno que ainda não sabe. É o seguinte, o Jovem de Futuro foi um projeto da Secretaria de Educação, juntamente com o Unibanco, para todas as escolas de Minas Gerais. O que ele visa? Ele visa melhorar a qualidade de ensino de toda a escola, principalmente do ensino médio, que é a nossa porta, entre aspas, de saída, onde a gente entrega os alunos para o mercado de trabalho. Raquel, como que é feito? Esse programa está na nossa escola desde 2019 e ele tem várias ações para motivar os alunos a estudar e, consequentemente, melhorar essa qualidade de ensino. Então, projetos, a gente tem oficinas, e a gente tem palestras, e temos também bate-papos, como esse que vai acontecer agora. A direção, os professores palestrantes, eles escolheram temáticas, e essas temáticas a qualidade, o dia a dia da matemática. Nós temos também uma palestra amanhã voltada para imagens. Então, é realmente um bate-papo para que o aluno possa ter essa aproximação maior com as disciplinas como um todo e, consequentemente, a escola melhorar os seus resultados. Então, basicamente, o programa é esse. Queria agradecer também. Ontem a gente teve a palestra da professora Carla e da professora Beth. Hoje a gente tem Valquíria e o professor Eduardo. Agradeceu e dizer que muito obrigado, né? A escola só acontece porque a gente trabalha em equipe. Obrigada, Thiago. Valeu. Obrigada, Raquel. A nossa escola, a gente está crescendo, está melhorando, né, cada vez mais, graças a gente, todos nós, né, alunos, professores, funcionários da escola. Se Deus quiser, nós vamos continuar melhorando cada vez mais e mais. Bom, então, hoje nosso é a matemática, né, estamos na quarta-feira, que é o dia da matemática da nossa escola, então vou passar a palavra para a professora Valquíria e o professor Eduardo, para poder falar um pouquinho conosco, né, sobre a importância da matemática nas nossas vidas. Valquíria e Eduardo, está com vocês, tá? Bom dia, gente. Acho que a câmera deu um probleminha aqui. Eu vou tentar passar pro telefone. Eduardo, começa aí para mim, por favor, que eu vou passar para o telefone. Tá bom. Bom dia a todos. Acho que minha câmera não está aparecendo, não, né? Não estou conseguindo ativar ela, não. Mas vamos lá. Como o Thiago falou, né? A matemática está presente em todos os quesitos que a gente pensar, entendeu? Uma das maiores perguntas que eu tenho são dos alunos que falam para a gente assim, professor, mas por que eu tenho que aprender equação? Para que eu tenho que aprender isso? Eu não vou usar isso quando eu formar, não vou precisar disso. Vai precisar sim. Um ponto principal hoje em dia, só para dar um início, a maioria das empresas, pode-se dizer 90% das empresas, quando você vai fazer um processo seletivo, a matemática é um dos pré-requisitos nesse processo. Pode ser, não vai ser aquela matemática puxada, mas a básica.
As empresas, elas tomam como referência que o raciocínio lógico, ele é muito contado para um bom funcionário, para exercer um cargo dentro da empresa. Eu, por exemplo, na parte da tarde, eu trabalho com uma outra empresa. Eu estou participando de um processo seletivo e uma das etapas é uma prova de raciocínio lógico. Então, assim, a matemática ela é muito importante, sim, para todas as áreas do crescimento. No Enem, por exemplo, é uma das matérias que tem maior peso, se não for que tiver um maior peso, para você entrar em qualquer tipo de curso. Quando você tem uma referência da matemática, quando você tem a matemática fixa com você, e você faz uma boa prova de matemática no Enem, é meio caminho andado para você conseguir a vaga, que é o diferencial, que é como o Thiago falou, os alunos eles têm aquilo na cabeça de que, nossa, a matemática é um bicho de 7 cabeças, a matemática é isso e aquilo. Então, assim, a maioria dos alunos já vão travados para fazer uma prova de matemática. E quando você é um aluno que é familiarizado com a matemática, então você já tem um diferencial na hora de fazer uma prova. Porque você já vai mais tranquilo, você já está acostumado com a matemática e você sai na frente. Val, você quer continuar com seus slides? Ou pode continuar? Você quer falar mais alguma coisa? Não, na hora que chegar na parte dos meus slides, aí eu falo. Pode ser? Ok. Bom dia a todo mundo, muito obrigada pela presença de todo mundo, principalmente dos alunos, né, que nós estamos aqui por vocês e para vocês. Tiago, começa lá no iniciozinho para mim, por favor. É que nem o Tiago falou, muita gente, muitos alunos, quando nós vamos começar com as matérias, eles perguntam, professora, para que a senhora vai dar isso? Por que a gente vai precisar de matemática na vida? Por que eu vou aprender isso? Eu sei mais, eu sei fazer soma de mais, sei fazer menos, sei dividir, sei multiplicar. Para que o resto, professora? Bem, Tiago, pode passar para mim, por favor. Aí a gente fica perguntando como é que surgiu a matemática, o porquê dessa razão, desse surgimento da matemática. A matemática surgiu lá no início da pré-história. Como que surgiu isso? Da relação do homem com a natureza. Eles precisavam contar o gado, as ovelhas, para fazer a separação, para fazer a divisão do que comer, aonde morar, quem ficava com a melhor casa, quem ficava com a caverna, onde tinha os dinossauros, aonde que não tinha, onde eles poderiam viver. Tudo isso, essa parte territorial e essa divisão, era matemática. Então, já se fazia matemática sem saber que já estavam fazendo. Não existia essa palavra matemática, tá? Lá na pré-história. Só foi existir a palavra matemática. Tiago, pode passar, por favor. Começou a falar de matemática lá na Mesopotâmia, em 1800 a.C. Aí sim começou a usar a palavra matemática, que foi para a Grécia, né, mais ou menos 300 a 600 anos antes de Cristo, que foi na Grécia que começou a se usar a adição, a subtração, a multiplicação, que foi onde os filósofos começaram a trabalhar e começou a dar nomes ao que acontecia lá na pré-história. Então, lá na pré-história, se juntavam-se o que se comia, compartilhava com aquele outro, fazia as trocas, então seria a subtração, né? Foi aí que começou, na antiga Grécia, com os filósofos, a ter esses nomes, adição. Eles que colocaram esse nome, adição, subtração, multiplicação. E foi a partir daí, na Idade Média, que começou toda a questão do pensamento, do iluminismo lá da história, né? Que a gente entra na parte da história na Idade Média, que começa muito a filosofia, a sociologia, que foi aonde Newton, que é o pai da física, né, também, mas também foi um grande matemático, o Tales, o Platão, que começaram a estudar mais esse comportamento humano com a natureza, porque a matemática, na realidade, é isso, é o comportamento, a relação do homem com a natureza.
e começaram a se dar nomes. Até que chegou hoje, no século XXI, no século XVIII, século XX, que começou-se a usar a matemática para tudo. Pode passar, o Tiago, por favor. Quer falar alguma coisa, Du? Aí, pode seguir. tá. Aí entra a pergunta que vocês, alunos, nos fazem. Para que eu vou usar a bendita da matemática, professora? Tiago, pode ir, por favor. Sem matemática, ninguém anda. A gente anda com as pernas, né? Mas precisa de matemática também. Mas no meio de transporte, tanto aéreo, rodoviário, aquático, terrestre, só existem automóveis, esses meios de transportes, devido à matemática. Como que eu vou fazer um carro se eu não projetar o tamanho dele, como ele vai suportar o peso de cada pessoa, quantas pessoas podem entrar dentro desse carro? O avião, como a altitude do avião, qual que é a pressão atmosférica que esse avião ele suporta? Vai ter a questão da umidade do ar, quantas pessoas podem entrar levando em consideração o peso médio de cada pessoa. Tudo isso tem relação com a movimentação do meio de transporte. Pode ir, Tiago, por favor. Sem matemática, ficamos no escuro. Nós sabemos que a energia elétrica começa a... Oi, Lidiane. Quer fazer alguma pergunta? Não, porque o Thiago, eu acho que ele não tá na live, não. Você quer fazer alguma pergunta, meu bem? Não, eu ia fazer aqui, mas acho que eu vou deixar pra fazer Pode, você depois. quer fazer agora, pode fazer. Não, vou esperar um pouquinho, porque você tá falando da parte que eu quero saber a resposta, entendeu? Pra saber se eu vou perguntar ou então não. tá bom, então. Aí você pergunta, tá? Tá em bom. questão de energia, nós sabemos que a água, a movimentação da água, né, que faz com que haja corrente elétrica. Então, a água se movendo, a velocidade da água é que faz a energia elétrica. Então, com esse movimento das ondas da água, faz a corrente que faz a transmissão para a distribuidora, que no caso, vamos colocar um nome aqui para nós, seria a CEMIG, né? E essa transmissão, essa energia acumulada através do movimento da água, que é acumulada pela CEMIG, dentro de que nós podemos chamar de pilhas, para ficar mais fácil para vocês entenderem, é que é transpostas para nós, que é transmitido para nossa casa. Até nessa movimentação dessa água, como que vai ser a movimentação dessa água para gerar energia, e quanta energia será depositada, e quanta energia que irá para a nossa casa, isso é matemática. Até a nossa conta de luz, eu coloco lá, eu gastei 100 quilowatts por mês. Quanto que eu vou pagar? Se nós formos lá na nossa conta de luz, vai estar lá, 1 quilowatt equivale a 0,98973 alguma coisa. Vamos colocar R$1 para arredondar. Então, se eu gastei 100 quilowatts por mês, a R$1 o quilowatt, quanto que eu vou pagar no mês? 100 vezes 1. 100 vezes 1, 100. Então, eu vou pagar R$100 de luz no final do mês. Fora as taxas que eles cobram, né? Mas, basicamente, o meu gasto foi esse. R$1 a cada 100 quilowatts, R$100. Ok? Lidiane, responde sua pergunta. Quer perguntar alguma coisa? Lidiane? Oi, sim, responde as perguntas. Tá tranquila agora. Respondeu? Mas aí fala para nós o que você queria perguntar, porque eu acho que todo mundo ficou curioso. Na época eu queria saber aonde que a matemática foi fundada, aí você falou já, entendeu?
Ah, tá, não. A matemática, ela foi fundada, ela foi criada pela nossa necessidade. Eu perguntei porque, assim, como eu tinha tomado 2 bombas no ensino médio, não gostava muito de matemática, não. Só que, tipo assim, a pandemia e a distância tá sendo muito mais fácil, assim, pra mim, aprendendo. Porque, tipo assim, a profissão que eu quero seguir, tipo assim, na faculdade, tem muita matemática, mas com isso tem que aprender, entendeu? Aí eu tô, tipo assim, estudando matemática para poder aprender coisas, entendeu? Porque a matemática é tudo na vida. Qualquer lugar que você vai tem matemática. Não tem, tipo, alguma coisa que não tem matemática, entendeu? Exatamente. Tudo tem matemática. E a matemática o nome matemático podia ser qualquer outro nome, podia de repente ser português, ser ciência. Eles que colocaram lá na Mesopotâmia a palavra matemática. A mesma forma, celular. Por que isso aqui chama lápis? Alguém deu a ideia de lápis. Eles poderiam ter colocado qualquer outro nome na matemática. Mas o grande problema de nós, quando nós chegamos lá na 5ª série, que é o 6º ano hoje, né? Matemática, o aluno ele vai bem, super bem, na primeira série, na 2ª série, na 3ª série, na 4ª série. Por quê? Porque ali a matemática é mais brincadeiras, os professores envolvem mais brincadeiras, desenhos para colorir, tem mais o lúdico. E quando chega no 6º ano, e tem várias matérias, o professor a gente esquece um pouquinho do lúdico. Então, o aluno passa a não gostar muito da matemática. E quando vai ficando mais difícil o raciocínio, às vezes a gente tem preguiça de pensar, né? A gente morre de preguiça de pensar, aí a gente já coloca a barreira de que eu não sei. Eu não sei matemática, eu não gosto de matemática, eu não quero matemática, para que eu vou aprender matemática? Às vezes a pessoa fala assim, eu não quero nem aprender matemática, professor, eu vou para o interior, eu vou ter uma casa no interior, eu vou trabalhar na roça, eu mesmo vou plantar as minhas coisas. Mas até lá, daqui a pouquinho, a gente vai ver que a gente vai usar matemática também. Tá bom? Pode ir, Tiago, por favor. Sem matemática, ninguém vive. Verdade. Sem matemática, ninguém vive. Por quê? Nós vamos no hospital, a parte cirúrgica que às vezes nós precisamos, de um medicamento que nós precisamos. Tudo é ciências. Então, se eu tenho peso de 60 quilos e eu preciso tomar uma medicação, o médico ele não vai pegar lá a seringa, colocar qualquer quantidade de medicação e colocar dentro do meu corpo, porque eu posso morrer. Ele vai ter que fazer o que nós chamamos na matemática de proporcionalidade, ou seja, se a Valquíria pesa 60 quilos, qual é a quantidade de medicamento que eu posso colocar no corpo dela para ela melhorar? A cirurgia, se eu vou fazer uma cirurgia, tem o tempo que o corpo consegue suportar anestesia. Quanto de anestesia o corpo do paciente suporta? Quantas horas esse corpo consegue se permanecer anestesiado? Aonde eu vou cortar a pessoa? Tudo isso nós precisamos. Eu coloquei o gráfico aí do coronavírus, que é o que está na onda agora, né? A gente ouve muito falar, chegou no platô. O que é isso? Que na matemática e na física a gente chama de ponto máximo. O que é o ponto máximo? Aonde atingiu o máximo de pessoas infectadas, ou seja, é aquele pontinho lá em cima da curva para os alunos que estão no 2º ano. Se nós formos pegar esse desenho aí, o rosinha, é aquela pontinha lá em cima, antes de começar a descer. Aquilo ali é o ponto máximo, ou seja, o total de infectados, o máximo que nós conseguimos de infectados. Mas como que a gente calcula esses infectados? Potenciação. 2 elevado a 2, quanto que dá? Então, ou seja, exponencial. Exponencial, o que é? Potenciação. Para uma pessoa, se eu estou infectada,
eu consigo infectar 2 pessoas. Se eu conseguir infectar 2 pessoas, quantas pessoas essas 2 pessoas que eu infectei vão infectar? Mais 2, mais 2. Então, 2 pessoas conseguem infectar 8 pessoas. Então, olha a multiplicação que se usa nessa questão que a gente está vivendo agora do coronavírus. A vacinação, quanto que o corpo de cada um recebe de vacina para poder ter a imunização? Tudo isso é matemática. Pode ir, Tiago, por favor. Te interrompendo um pouco, mas eu acho que a aluna Joyce está querendo te fazer uma pergunta. Oi, Joyce, pode falar. Oi, professora. Eu queria saber qual que é a altura proporcional para o peso de 60 quilos. Repete, que eu não entendi. Falhou. Eu queria saber a altura proporcional para uma pessoa que pesa 60 quilos. Ah, tá. Aí, ó, a pessoa que pesa 60 quilos, a proporção da altura, na realidade, a gente não faz, não é o peso primeiro, né? A gente faz a altura. A altura, a gente calcula a proporção da massa da pessoa, primeiramente, através da altura. Então, por exemplo, eu tenho 1,76 m. Eu vou pegar a minha altura e o meu peso. Então, depois você me chama no WhatsApp que eu te explico. Tá bom? Tá bom. Depois Obrigada. eu coloco aqui no chat. A hora que o Eduardo começar a falar, eu coloco no chat. Aí, se alguém tiver dúvida, me chama de novo que eu explico. Tá bom? Tá bom? Aí eu faço Obrigada. os cálculozinhos aqui, peço o Tiago para colocar no slide para mim. Tá bom? Que eu acho que fica mais fácil do que eu falar. Tá bom? Ok. Aí, Tiago, você coloca no final para mim? Antes de terminar a apresentação? Coloco, tranquilo. Então É tá. Aí eu isso. faço escrito que fica melhor do que eu falar. Eu acho que matemática, escrevendo, demonstrando, fica mais fácil do que a gente falar. Explica melhor. Tá bom? Tá, Joyce? Tá bom, professora. Obrigada. Tá. Pode ir, Tiago. Matemática sem matemática não saímos do lugar. Realmente também nós não saímos do lugar. Por quê? Para mim ir daqui para a escola, eu preciso de uma trajetória. Eu preciso de saber quantos quilômetros, eu preciso saber se eu estou leste, oeste, norte, sul. Isso é matemática, tem longitude, latitude. Para mim, para nós, nessas corridas espaciais, para sair da Terra, e hoje que nós estamos muito trabalhando com Marte, né? Hoje as pessoas querem ir para Marte. Eu preciso saber quantos quilômetros é daqui em Marte, qual o peso do foguete, qual é a atmosfera de lá, qual que é a gravidade de lá. Se hoje eu peso aqui na Terra 60 quilos, quantos quilos que eu vou pesar em Marte? Qual é essa distorção de peso, de gravidade que vai atingir o meu peso? O que vai acontecer com a minha saúde? Então, tudo isso tem que ser trabalhado em questão de lugar, como a gente se vive, porque isso atinge a nossa saúde também. Ok? Tiago, pode ir. Uma tal de Sem Ana Silva matemática, ninguém come. Lidiane? Sem matemática, ninguém come. Por quê? Quer falar, Lidiane? Não, pode deixar, pode deixar. Eu interrompi, mas pode deixar. Pode? Então tá bom. Tá dando interferência. Tá dando interferência. Eu falando, tá dando interferência? Oi? Ô, Ana, eu falando, tá dando interferência? Matemática ninguém come. Por que que ninguém come? Porque, na realidade, quando eu planto lá, eu mesma plantando um pezinho de alface, eu preciso de um tempo
para essa semente germinar, crescer, se desenvolver para me colher e poder plantar e poder comer. Na média, como eu peguei o alface, é de 15 a 20 dias. Então, dias é matemática. Quanto de terra que eu vou colocar nessa semente? Quantas sementes eu vou colocar? Tudo isso é matemática. Quanto de água que eu vou ter que jogar nesse alface? É todo dia? É dia sim, dia não? Tudo isso é matemática. E hoje em dia, com a alta tecnologia que nós temos, as plantações, elas são mais detalhadas, elas são mais monitorizadas em relação a pragas, a bactérias, né? Essas coisas todas que podem vir, ao clima, que o clima influencia na plantação. Tudo isso hoje, se o homem consegue ter um certo domínio, onde plantar, como plantar, temperatura, clima, tudo isso devido à tecnologia. E o que é tecnologia? Matemática. Ciências. Ciências é matemática. Pode ir o Tiago, por favor. Sem matemática, ninguém fala. Realmente também ninguém fala, não. Professora. Por quê? Oi. Não sei se é só para mim, mas as imagens não estão mudando. Não estão mudando? Ô, Tiago. E seu Tiago vai dar uma olhadinha para mim, porque é ele que está mexendo. Deixa eu só... Vou descompartilhar e compartilhar a tela de novo. Só um minutinho, tá, gente? Tá. Agora está aparecendo. Tá aparecendo? Agora está aparecendo. Agora apareceu. Ah, a Valquíria tá. Eu tô aparecendo? Ah, eu não queria aparecer, não. A tela tá Valquíria? aparecendo, menino? Não, agora saiu. Ô, Ana, Agora você tá tá normal. vendo? Beleza. Você tá vendo o slide? Oi. Saiu Você de tá Sim, vendo o novo. slide, apareceu. Ana? Agora. Ô, Ana, você tá vendo o slide? Ai, beleza. Tá tranquilo Agora? agora? Beleza. Tá, Então tá. beleza. Ok. Tá todo mundo vendo, gente, a apresentação? Sim. Sim. A professora, só se estiver ouvindo a professora, Tá tá bom. mudo. Se não tá vendo a professora, não. Beleza. Tranquilo? Então tá bom. A matemática, ninguém fala. Nós estamos aqui agora, cada um, as pessoas, ou no computador, ou no celular. Como que vocês estão me vendo? Como vocês estão me ouvindo? Isso tudo é ondas. Ondas. Tá dando para ver, Ana? Tá? Tudo é ondas. É. E ondas é o quê? Matemática. Dá para ver. Tá. O celular trabalha de uma frequência de ondas diferente do computador, diferente da televisão, diferente de que mais que a gente pode colocar? De um rádio. São ondas diferentes. E para mim colocar essas ondas para cada material, para cada instrumento, para cada tecnologia, eu preciso calcular a quantidade de ondas referente a cada objeto. E isso é o quê? Cálculo. Isso é o quê? Matemática. Tá? Então, as ondas sonoras, a luz que se propaga e tudo mais, isso tem que ser calculado através de cálculo, matemática. Tá? Então, nós só conseguimos, eu estou conseguindo ver vocês e vocês conseguindo me ver, porque existe um cálculo da frequência de ondas que cada objeto está recebendo nesse momento. Ok? Então, se falhou, se vocês não me verem, ou se minha voz for distorcida, isso é o quê? Isso é um erro de frequência das ondas. Ok? Ou da internet, que a internet também é onda. Tá? Tiago, pode ir. É verdade. Aí isso aí já vai entre o Eduardo, tá? Que é o Eduardo que vai explicar isso para vocês. Du? Ô, Valquíria. Oi, Ana. Aqui é a mãe do Ian, tá? Tô representando ele porque tá trabalhando, viu? Tá jóia.
tem problema não. Depois eu puxo a orelha dele. Eu tô trabalhando, coitado. Tá bom, Eduardo. Eduardo, eu acho que o seu som não está saindo. Tá não, Tiago. Tá saindo, não. Só um minutinho, tá, gente? Professora entrar. Enquanto isso, gente, alguém quer fazer alguma pergunta para mim? Fazer algum questionamento? Para mim, você explicou muito bem. Porque eu tô nervosa demais, Ana. Mas, professor... É verdade, ela explicou muito bem. Isso. Eu achei interessante, um monte de coisa eu não sabia, por exemplo, a questão mesmo das frequências, né, dos aparelhos, a gente vai, Isso, né, bem aprendendo, né? Porque eu estou no celular. Eu estou no celular, então fica difícil. A internet aqui na zona rural, é mais difícil ainda. Então, valeu. Foi muito bom. Igualzinho o Tiago. O Tiago é biologia, né, gente? Biologia química, né? O coração, o nosso coração, ele bate na média 68 a 70 frequências por minuto, que é o normal, né? Então, olha para vocês verem. 60 batimentos. 60 é o quê? Matemática. Por minuto. É matemática. Então, se o meu coração está lá a 120 por minuto, eu sei que o meu coração não está legal. Igual BBB não pode não, Valquíria. Igual aí, se o meu coração está a 120 por minuto, meu coração está alguma coisa errada. Olha a matemática e a biologia, que é a medicina, estão juntas, olha, duas profissões juntas. Aí eu vou no cardiologista, ele fala assim, Valquíria, você vai ter que usar um marca-passo. Marca-passo é um aparelhinho que coloca dentro do coração, que ele dá uns choques elétricos para o coração ou acelerar ou diminuir. Isso é o quê? Matemática. Então, já juntou a matemática com a tecnologia e com a biologia. Então, a matemática, ela sempre está andando junto com alguma coisa. Ok? A nossa digestão é química. É matemática também. Eu estou comendo e está lá, eu estou digerindo. Eu levo um tempo para digerir. Então, tudo é matemática, tá bom? Du, tranquila aí? Eduardo, o seu áudio não está saindo. Então beleza. Espera aí que a Ana quer te cumprimentar. Eduardo. A Beth? Acho que o Eduardo teve um probleminha com o som, gente. Vamos esperar só um pouquinho, tá? Eduardo, Oi, Raquel. ele escreveu no chat que vai passar para o celular. Perfeito. Não. Escreveu agora. Quando o professor Eduardo gente, tem alguma pergunta, alguma dúvida, vou falar como professor de uma outra área, mas que depende da matemática. Realmente, a Valquíria estava comentando aí, a gente depende de tudo, né, para matemática, dentro de química, por exemplo, soluções, cálculo de concentração. Ela deu um exemplo que é muito importante, até mesmo agora durante essa pandemia, né, que a gente está vivenciando. Os médicos, né, os profissionais da saúde têm que fazer o cálculo, né, da medicação, porque cada organismo reage de uma forma diferente em cima da medicação, né? O nosso corpo, ele é uma máquina, né, que também utiliza-se, né, da matemática para poder conseguir executar as nossas... Né? A Valquíria estava falando sobre a frequência cardíaca. Eu tive que dar uma corrida rapidinho aqui na escola para atender uma mãe. O coração precisa dar uma coisa. Mas é isso aí. Eduardo, agora você tá com som, né? Tá me ouvindo agora? Agora sim. Eu vou passar então a palavra para a gente. Tá. Pessoal, desculpa aí, tá? Porque deu problema aqui no computador. Então, vamos lá.
Primeiramente, respondendo a pergunta da aluna lá sobre o peso, na verdade, isso seria o IMC, que é a tão sonhada massa corporal, que hoje a gente briga muito, né? Por causa de academia, todo mundo quer saber qual que é a massa corporal. Aí, é Lidiane, eu acho, a aluna que perguntou, não foi? É Lidiane? Não me parece que É, isso mesmo. Lidiane, o que você vai fazer? Você vai pegar seu peso e vai dividir pela sua altura ao quadrado. Então, vamos, por exemplo, se você tem 1,70 m. Ah, não. Aqui, perdão, não fui eu que fiz essa pergunta, não. Se eu não me engano, deve ser a. Eu não sei se foi a Joyce ou se foi a Ana. foi a Joyce Gabriele. Foi a Joyce. Ô, Du, eu pedi o Eduardo, eu pedi o Tiago, para no final da apresentação, colocar isso para a gente explicar. Eu fiz um slidezinho rapidinho aqui. Ah, então bacana, então. Então, Tá? vamos lá. Beleza? Beleza. Então, voltando agora para a parte dos jovens do futuro, né? Que é o nosso foco maior, principalmente para os meninos que estão aí no 3º ano, que agora vão enfrentar um mercado de trabalho. É como eu falei, hoje em dia, praticamente em todas as empresas, para você entrar dentro do processo seletivo, tem alguma provinha de matemática. Igual o exemplo que eu coloquei para vocês. Isso aí é um exemplo de raciocínio lógico. Você não tem que fazer conta nenhuma, você só tem que raciocinar qual que é a resposta. Está falando os números 2, 3, 4, 5, 8, 7, 16, 9. Apresenta uma sequência lógica. Nessas condições, o 11º termo da sequência será... Se você parar para pensar, nós estudamos essa matéria no 1º ano, que é o PG e PA, que é progressão geométrica e progressão aritmética. Aí é quando a gente fala para o aluno, você acha que você nunca vai usar matemática? Pode ser que ela apareça na sua vida assim que você formar. Então, essa é a importância da matemática. Se vocês perceberem, os números pares, o que está acontecendo com eles? Eles estão multiplicando. Por exemplo, 2, 4, 8, 16. E os números ímpares, o que está acontecendo com eles? Eles estão aumentando de 2 em 2. É 3, depois passou para 5, 7 e 9. O próximo número, ele vai ser um número par ou um número ímpar? Vai ser um número par, não é isso? Se a gente olhar pela sequência. E qual que é o dobro de 16? 32. Esses 32, ele vai ser qual número? Ele vai ser o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele vai ser o 9º. Ainda tem o 10º, não tem? Se a gente olhar o próximo, que seria o 10º, depois do 9, acrescentando mais 2 números, quanto que vai ficar? 11. Esse foi o 10º número. O 11º, que é o que a gente está procurando, vai ser o dobro de 32. Qual que é o dobro de 32? 64. Qual que seria a resposta? Letra A. Então, para vocês verem que é um cálculo, um raciocínio lógico. A empresa, na verdade, ela não está querendo saber se você sabe fazer uma equação, se você não sabe. Só que ela está querendo um raciocínio lógico. E como que um aluno ele vai ter um raciocínio lógico se ele não tem uma prática com a matemática? Então, esta é a importância da matemática para o jovem do futuro para entrar numa empresa. Tiago, pode passar o slide, por favor. Nesse próximo slide, tem algumas profissões que utilizam a matemática. A primeira é anestesista. O profissional precisa de cálculo exato para a aplicação de medicamento. Foi igual a Valquíria falou. Um anestesista, gente, para quem não sabe, ele é mais importante do que o médico numa cirurgia. Porque se o anestesista ele erra o cálculo do medicamento que tem que dar para o paciente morre antes mesmo de fazer uma cirurgia. Então, assim, olha a importância de um profissional dentro de uma área que automaticamente não usaria matemática, mas ele usa matemática sim.
Um administrador, ele requer muito planejamento, organização e controle. Portanto, é indispensável que o administrador tenha habilidade em lidar com números. Como que o administrador, ele vai administrar uma empresa, por exemplo, o orçamento da empresa, o que a empresa gastou, o que a empresa tem que pagar, se ele não tiver uma ligação com os números? Ele vai levar essa empresa à falência. Cinema, olha para você ver, cinema. Ah, a pessoa pensa, nossa, cinema nunca ia precisar da matemática. Mas muitas animações que vemos em cinema, elas utilizam a matemática através da computação gráfica. Então, olha para você como que é importante. Hoje em dia, nossos alunos, por exemplo, eles gostam muito de jogos. Jogos, dependendo de alguns jogos, ele tem totalmente a matemática para você ganhar uma fase do jogo, entendeu? Isso também é através de computação gráfica, que é usada no cinema. O direito. O profissional de direito, ele utiliza a matemática quando trabalha com causas que envolvam a realização de cálculos, como, por exemplo, bens, valores, partilhas e herança. Direito é um curso que muitos alunos procuram achando que vai fugir da matemática. E, na verdade, não. Ele vai precisar da matemática, porque senão ele não vai nem saber fazer os cálculos que o seu cliente, por exemplo, vai receber numa causa. O jornalismo, olha para você ver que interessante. O jornalista, ele precisa da matemática porque, se vocês perceberem, muitas das vezes, igual agora na pandemia, a gente está tendo muitas informações de matemática na entrevista, que a gente está verificando quantas pessoas já tomaram vacina, qual o percentual de vacina aplicado em tal estado. Isso tudo envolve a matemática. Então, se o profissional, por exemplo, de jornalismo, se ele tiver uma interação com números, ele também se perde. Então, assim, isso é para mostrar para vocês o quanto a matemática é importante, vai ser importante para vocês, mesmo após a formação. Um jovem do futuro, para ele ter um sucesso, ele precisa de ter essa matemática pulsando no seu sangue, entendeu? Porque ele vai precisar dela, sim, em vários processos, igual eu falei para vocês, no Enem, é muito importante a matemática. Thiago, pode passar. Aí, fechando, Valquíria. Val. Seu áudio está mudo. Está mudo, Valquíria. Ô, Val, seu áudio. Opa, agora vocês estão me ouvindo? Agora sim. Sim, né? Como o Eduardo está falando de profissão, a matemática na profissão, semana passada, um aluno da escola, da escola mesmo, me mandou mensagem: professora, me ajuda numa questão aqui. Eu pensei que era alguma coisa relacionada à atividade nossa da escola. Falei assim: oi, tudo bem? O que você deseja? Professora, eu arrumei um emprego, eu estou trabalhando de caixa numa empresa aí de supermercado. Só que eu estou com uma dúvida danada de como é que eu vou dar o troco. O caixa já faz lá, já soma, já dá quanto que a pessoa tem que pagar, quanto que a pessoa está me dando de dinheiro. Só que, às vezes, o meu caixa não tem o dinheiro para poder dar para ela. Então, por exemplo, lá, ela me deu R$100, professora, e a conta deu R$76,40. Mas eu não vou ter os R$3,60 para poder dar para ela. Como é que eu vou pedir para ela um dinheiro a mais para mim ter um dinheiro que eu possa ter no caixa para dar ela de troco? Aí eu fui explicando para ela, expliquei. Ô, professora, tem como a senhora fazer uma receitinha para mim não errar? Falei assim, tem. Eu vou fazer a receitinha e te mando. Aí eu escrevi um problema para ela, como se eu estivesse comprando dela. Através da receitinha que eu fiz para você, me manda quanto que você vai me pedir de dinheiro e quanto que você vai me dar de troco. Porque se a máquina estragar, se a luz acabar, o cliente não quer saber.
O cliente quer passar a mercadoria e ir embora. Se a luz acabar, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que usar o quê? A calculadora, eu vou ter que usar o papel para resolver essa conta. Ela pegou, hoje mesmo ela já mandou, professora, manda mais exercícios para mim. Então, já é uma coisa simples. Se a gente for ver, caixa, a gente consegue, muitas vezes a gente consegue emprego em caixa de padaria, de supermercado, de farmácia, né, de depósito, que é um emprego mais fácil, que eles exigem só o 2º grau. Mas, mesmo assim, o 2º grau ou o 2º grau incompleto, ele precisa de quê? De saber uma matemática simples, que é o dia a dia nosso. Tá bom? Obrigada, tá, Du? Nada, eu que agradeço. Então, conselhos para sucesso em matemática. Fazer da matemática um jogo, entender a utilidade da matemática, compreender e não decorar. Estudar com regularidade, não ter receio, não existe nenhum segredo, nem nenhuma fórmula mágica para ter sucesso na disciplina da matemática. Ou seja, matemática realmente é uma prática, uma regularidade. Como a Valquíria mesmo falou, não tem fórmula para você dar um troco para um cliente onde você estiver trabalhando. Isso é prática, isso é familiaridade com a matemática. Tiago, pode passar o último slide. Tiago? Ok, então. O slide que a Valquíria que pediu para acrescentar. O Tiago vai passar daqui a pouquinho aquele slide que a aluna pediu sobre o IMC, para a gente explicar direitinho na prática como é que fica. Tá? Só esperar. Aí colocou aí, a vida é como a matemática. Tá? Então, o último aí que eu e o Eduardo colocamos para vocês aí, da Rosilene. A vida é como a matemática. É necessário um raciocínio lógico para que possíveis e enigmáticos problemas possam ser resolvidos acertadamente, obtendo assim um resultado satisfatório. Então, a vida da gente, a gente trabalha matemática. Os problemas do dia a dia que nós temos, que todos nós temos problemas do dia a dia, para nós solucionarmos eles, a gente precisa de o quê? Parar, pensar. E esse parar, pensar, é raciocínio lógico. Então, até nessas questões da vida nossa, do cotidiano, nós estamos usando a matemática. Até nos problemas, tá vendo? Então, nós usamos a matemática em qualquer lugar da nossa vida. Tá bom? Espero que a gente tenha contribuído bastante para vocês, dando um esclarecimento sobre algumas áreas de trabalho, sobre como será o decorrer agora para vocês que estão formando. Se tiver alguma pergunta, vocês podem ficar tranquilos e livres para fazerem, tá? Pode ficar à vontade, não precisa ter vergonha, não. E aí, alguma pergunta, alguma dúvida para o professor Eduardo, para a professora Valquíria? Vocês querem que coloque aqui agora o slide para vocês poderem explicar para os meninos sobre o IMC, o Eduardo e Val? Por favor. Vou colocar aqui agora, tá? Prontinho, já está projetado. Val, você explica ou quer que eu explique? Ô, Tiago, coloca aquele último que eu te passei para mim, por favor. É esse aqui agora, né, não? Você me passou por último, né? Não, é um outro. Deixa eu ver Não, aqui. é um outro. Tá, só um minutinho aqui que eu já coloco agora. Tá. Porque ele, gente, esse que eu tô pedindo pro Tiago, eu já coloquei lá. Eu peguei na internet, tá, gente? Porque não ia dar tempo de fazer isso aí bonitinho, rapidinho, pelo tempo que nós temos.
Eu coloquei a tabelinha já para a gente já saber se a gente já está dentro do IMC ou não, né? Se a gente precisa dar uma corridinha na rua ou não. Isso, Tiago, isso aí. Obrigada. Então, aí, ó, para quem perguntou, quem tem dúvida também. Como é que eu calculo a minha massa corporal, que é o IMC? É o meu peso dividido pela minha altura ao quadrado. O que é a minha altura ao quadrado? É minha altura vezes ela mesmo. Então, eu tenho 70 quilos, vou dividir esses 70 quilos pela minha altura ao quadrado. A minha altura é 1,75 m. Então, eu vou fazer lá na calculadora, ou de preferência, né? Porque a professora aqui não gosta muito de calculadora. 1,75 vezes 1,75, que vai dar 3,06. Então, eu vou dividir o meu 70 quilos por 3,06, que vai dar 20. Aí, eu vou lá na tabelinha lá, ó. Então, como eu sou mulher, vamos ver, 20. 20 vai se enquadrar onde? Até menor que 19. Então, eu não estou no baixo peso, não. Normal, de 19 a 23,9. Eu estou com 20, então eu estou entre essa segunda opção. Então, meu peso está normal. Eu não estou nem abaixo do peso e nem acima do peso. Então, eu estou com peso adequado. Se por acaso tivesse dado o meu 40, ao invés do meu IMC ter dado 20, ter dado 40, eu iria entrar onde? Em obesidade mórbida. Então, eu estaria acima do peso. Ok? Porque maior do que 39 lá. Ok? Quer explicar alguma coisa, Du? Não, tá bacana. Não? Acho que foi a Joyce que perguntou, não foi? Isso, foi a Joyce. Joyce, tirou sua dúvida? Sim, professor, obrigada. Você sabe seu peso? 54. Qual que é a sua altura? Eu acho que é 1,59. 1,59? Arredondando para 1,60. Então, vamos colocar 1,60, né? Então, 1,60 vezes 1,60. Então, a sua altura ao quadrado é 2,56. Então, nós vamos pegar os seus 54 quilos e vamos dividir por 2,56. O seu IMC está dando 21,09. Então, a gente arredonda para 21. Aonde que você vai encaixar, Joyce? No normal. No normal, né? Porque você está entre 19 e 23, ok? Então, você não está nem abaixo do peso que o pessoal chama de desnutrido e nem está gordinha, nem está com alguma obesidade, ok? Seu peso está normal, ok? Alguém Ok, mais, gente? professor, obrigada. Por nada. Alguém mais tem alguma dúvida? Quer perguntar para mim, pro Du? Pode perguntar. Não, ninguém? Então tá. Então, assim, eu agradeço a participação de todo mundo, a presença, né? Qualquer coisa que precisar de mim, eu tô lá na escola. Tô aqui no WhatsApp, no Conexão Escola, né? Nós estamos aí. Qualquer coisa, se precisar, tiver dúvida, sendo meu aluno ou não, pode chamar, que a gente é professor da escola. E se não tiver o meu telefone, nem o Dudu, pode pedir para a direção, que a direção passa. Agradeço a presença de todo mundo, tá? Foi muito bom. Espero que vocês tenham visto que a matemática, na realidade, que a gente levar ela de uma maneira divertida, sem colocar na cabeça que ela é difícil, a gente leva ela tranquilamente, porque a gente vive ela no dia a dia. É só colocar o dia a dia nosso dentro das situações que nós, professores, colocamos para vocês dentro de sala de aula. Aí fica muito mais tranquilo. Tá bom?
Não só a matemática, mas a matemática, a física, a química, que eles também envolvem muito a matemática. Tá bom? Muito obrigada, agradeço a todos vocês pela participação e a direção ter me chamado para estar fazendo parte desse momento. Obrigado, Valquíria. Eduardo, alguma coisa? Eu agradeço. Não, tá tranquilo. Só agradecer mesmo a participação de todos e espero que a gente tenha esclarecido bastante coisas e ajudado os meninos aí, né, que estão para formar, dando algum esclarecimento para eles do que eles vão encontrar aí no mercado de trabalho. Não, com certeza. Ô Lu, você quer falar? Você levantou a mão? Luciana? Bom, ela acho que não quer, não. Então, mais uma vez, né, antes de finalizar a palavra para a Raquel um pouquinho também, mas já agradecer de novo a professora Valquíria e o professor Eduardo por terem, né, feito para a palestra hoje. Eu aprendi muita coisa também. Já estão me cutucando aqui, eu vou falar. O meu IMC é normal, eu sou magrinho, mas eu estou com o IMC normal, não estou subnutrido, tá? Já fiz meu IMC aqui agora com a dica da Valquíria e do Eduardo, e eu consegui o topo reto, então pode ficar tranquilo todo mundo. Mas agradecer a todos vocês, tá, meninos? E colegas professores também. Eu, como coordenador do Jovem Futuro junto com a Betânia, né? Colocar uma lista de presença aqui para vocês também, por favor, a gente pede vocês preencherem para a gente poder emitir recados para vocês de participação, tá? Agradecer enormemente a professora Valquíria, professor Eduardo de novo, a Raquel também, né? E já deixar o convite para amanhã, que nós teremos a palestra, né, relacionada à redação, né, que é um tema muito importante, a matemática que existe no nosso dia a dia, mas a comunicação, a imagem também é escrita, né, é outra coisa que a gente precisa a todo momento no nosso dia a dia, né. Então, antes de finalizar o dia de hoje, eu vou passar a palavra. A Raquelzinha está com você. Raquel, seu microfone está desligado. Desculpa, gente, desculpa, Thiago. Agradecer a todo mundo, né, a presença, e agradecer principalmente os professores palestrantes, né, de hoje, Valquíria e Eduardo, foi joia. Convidar também, reiterar o convite que o Thiago já fez sobre amanhã, que nós vamos falar um pouquinho sobre a área de linguagens. Eu acho muito importante a gente comunicar, a comunicação é extremamente importante, e a gente aguarda todos vocês amanhã também. Obrigada também aos professores também que estão participando. E é isso. Obrigada, gente. Bom dia. Até amanhã. Agradecer, então, gente, em nome da Betânia, da nossa escola. Obrigado, meninos, meninas e colegas professores. Obrigado de novo aos professores palestrantes. E até amanhã, se Deus quiser, para o dia da nossa Semana do Jovem de Futuro. Abraço para todo mundo. Com Deus. Se cuidem, tá, gente? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchauzinho. Tchau. Com Deus. Falou.